Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Ele. Mais um dia nesta vida. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista. Dou graças a Deus, chama Ele o nome que você quiser. Mas Ele é um Deus único. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Agradecemos a Ele por mais esta oportunidade. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo João. Hoje nós vamos analisar o capítulo 15. Se você está pela primeira vez na nossa página, escreva aí, nos ajuda a divulgar essa pesquisa. Nós não somos uma nova religião. Nós não somos uma nova doutrina, não, é uma pesquisa. E nós estudamos as 3 revelações da Bíblia. Primeira revelação, segunda revelação e terceira revelação. Nós estamos estudando a segunda revelação, que é o 4º livro da segunda parte do Novo Testamento, da Bíblia, no Novo Testamento, que é o 4º livro do evangelista que escreveu sobre Jesus, João Evangelista. Hoje nós estamos analisando o capítulo 15. O capítulo 15 é a videira verdadeira. Então disse o Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, vocês é a rama. Se a rama não estiver ligada em nós, não poderá dar fruto. Mas se não dar fruto, cortamos e lançamos ao fogo. Chamamos a atenção de vocês, porque na pesquisa que nós fazemos, nós percebemos que Jesus, nos 33 anos de evangelização, ele falou tanto diretamente como usando parábola. Deixou várias parábolas. Por exemplo, uma que nós já estudamos, capítulo 10, né? Eu sou a porta das ovelhas. A outra porta é para o ladrão salteador. Explicamos. O pastor de ovelha, ele faz um cercado de vara, um curral. Faz uma única porta. Um corredor que cabe só uma ovelha de cada vez. Porque ele não sabia contar, então ele pegava. Ele tem um tanto de ovelha, é o tanto de pedra que ele tinha numa sacolinha. Então ele ia contando, passava uma ovelha, ele tirava uma pedra. Passava outra, ele tirava outra. E à noite, quando ele ia dormir, ele forrava a cama na porta, no corredor. Qualquer pessoa, qualquer ovelha que tentasse sair, ia passar por cima dele e ia acordar ele. Se um ladrão, alguém ia passar para entrar dentro do redil, teria que passar por cima dele, então acordava ele. Por isso ele disse, a outra porta, se houver outra porta no redil, é do ladrão e salteador. Não é do bom pastor. Porque ele dá vida, que ele está ali. Alguém pode chegar ali e matar ele para roubar as ovelhas. Então é uma parábola.
Agora, a parábola do capítulo 15 sobre a videira, o pé de uva, a parreira. Então, Jesus, percebe-me que Jesus usava o termo mais simples dos teólogos, né? Veja que os teólogos usam as palavras difíceis para a pessoa não entender. Jesus usava toda a expressão mais fácil para que a pessoa simples entendesse. A ovelha, que era a criação, que era a, 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 a plantação, né? O cultivo. O povo entendia sobre isso. Então, por isso que ele usa as ovelhas, usa agora a plantação de uva, que era uma das coisas mais econômicas do povo de Israel daquela época. Antes de prosseguir, eu vou contar uma passagem. Eu sempre fui um pesquisador, um questionador. Quando eu me formei a pastor, fiz a teologia, eu tinha uma dificuldade quando eu ia fazer palestra. Porque, para mim, a coletânea de livros, que a Bíblia é uma coletânea de vários livros, é uma biblioteca. Por isso a palavra Bíblia, que quer dizer a abreviação da palavra biblioteca. A de João Ferreira tem 66 livros, a católica tem 73. A Bíblia tem centenas de perguntas, mas não tem nenhuma resposta. Então, certas passagens na Bíblia, você tem que enrolar, você tem que manipular, porque não tem uma resposta contundente, raciocinada. Porque certamente quem escreveu tinha uma má intenção. É o lobo salteador, como disse Jesus, o lobo vestido de ovelha. Então eu ficava torcendo para as pessoas não fazer certas perguntas. Porque eu ia explicar como é que estava escrito e ia ser contra a doutrina da igreja. E por causa disso, eu tinha uma perseguição. Deu chegar o tempo de eu querer desistir de tudo. Então eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer uma coisa que está errada? Então, numa certa noite, eu tive um desdobramento no espírito, fui levado para uma dimensão espiritual, e lá eu vi nascer diante dos meus olhos rapidamente uma rama de uva, uma rama. Quando nasceu, a rama nasceu uma folha, nasceu uma garrinha. A garra é uma garrinha que nasce que ela segura. Para quando vier o cacho de uva pesar, não cai porque está grudado. Então nasce a folha, uma garrinha, depois nasce o cacho de uva. Então eu vi nascer 5 cachos de uva diante dos meus olhos. E eu voltei para o corpo. Nunca achei quem pudesse me explicar esta visão. Quando eu peguei pela primeira vez o livro dos Espíritos, aí se você não prestou atenção ainda, você vai ter que pegar agora o livro dos Espíritos e abrir na primeira parte, primeiro capítulo, Poligômetro. O Espírito da Verdade orientou Kardec a fazer um desenho de uma rama de uva. Conta quantos cachos de uva ele desenhou. Tem 5 cachos de uva. É os cachos de uva que eu vi nascer diante dos meus olhos. Agora vamos para você que conhece a doutrina dos Espíritos. 5 livros é a codificação de Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Justiça de Deus, a Gênesis, Milagre ou a Profecia. São 5 cachos de uva. Por isso que Jesus dá o exemplo
da videira. Percebe? Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Lá ele disse, eu sou a porta, eu sou o pastor. Aqui no capítulo 15 ele disse, sem esses ensinamentos, vocês não irão a lugar nenhum. Se vocês for realmente meus discípulos, se você realmente for meus amigos, vocês irão obedecer o que eu mandar. Agora pergunta a você, por que é que as igrejas não seguem a Jesus? Ah, não, nós somos cristãos no nome. Mas o chamado, a igreja católica, a igreja chamada evangélica cristã, eles vivem mais o Velho Testamento do que o Novo. E quando entra no Novo Testamento, eles distorcem. Sabe por quê? Porque dentro da Bíblia é a fonte do preconceito. O preconceito é o sentimento mais arcaico, mais nojento, mais baixo, mais puro, mais medieval. João Evangelista fala que ouviu da boca de Jesus. Aquele que diz que ama a Deus, que segue a Deus, mas que tenha qualquer coisa contra um irmão, Deus não está nele, ele não está em Deus, ele ainda está nas trevas. A igreja, aquele que tem preconceito, ainda está nas trevas. E Jesus declara, eu sou a luz. Sem estes ensinamentos, vocês não irão a lugar nenhum. Portanto, até agora, não sabeis pedir. Pedir-se dá-se-vos-á. Porque de hora em diante, vocês farão muito mais do que eu fiz. Porque eu e o Pai estaremos em vós. Se você obedecer o Evangelho, não é a Bíblia, não é a igreja. Se você ir lá na última profecia do livro do Apocalipse. João Evangelista, no final do 3º milênio, ele contempla as igrejas com todas as portas fechadas. Ele pergunta para o Espírito da Verdade, por que a porta das igrejas estão fechadas? E ele responde, porque elas não obedeceram ao Evangelho. Você percebe, meu irmão, o que nós estamos tentando explicar para você, alertar você, acendendo a luzinha amarela e piscante. Essa igreja que você acha que levantou a mão, aceitou Jesus, batizou, pagou dízimo, tomou ceia, você vai entrar no céu? Essa igreja que você paga para batizar, paga a missa de presente, paga a missa do 3º mês, a missa do ano, você entra no céu? Aonde que está escrito isso? Onde é que Jesus ensinou a fazer isso? Pelo contrário, ele disse, dai de graça o que de graça recebeste. Sem esses ensinamentos do Evangelho, vocês não irão a lugar nenhum. Percebe que João Evangelista contempla no final do 3º milênio. As igrejas todas com a faixa pesada porque não obedeceram. Elas vão fechar a porta, mas não vão obedecer. Aí se você pergunta para o pastor, para o sacerdote, ou por quê? Aí ele explica, é porque Jesus veio, porque o Jesus da igreja, ele foi embora há 3.000 anos. Já estamos no 3º milênio. Ele não voltou até agora, e ele vive pregando, ele vai voltar. Todos os olhos vão ver. Só que todos os capítulos que nós ensinamos aqui, nós lemos o Senhor Jesus dizendo, depois da volta dele para o plano espiritual, o mundo nunca mais verá ele. Ele disse para o sacerdote e para o imperador romano, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Ele falava do mundo da igreja, da política, que é o mundo material. Nós somos do mundo espiritual. Ele declara, vós não sois daqui, do mundo material. Nós somos do mundo espiritual. Que nós somos eternos, somos imortais. Ele provou isso.
E aí, João contempla uma outra multidão. Era tanto, mas tanto que não dá para contar. Ele disse, é tanto quanto a areia da praia. Cada pessoa, cada alma, representava um grãozinho de areia. Sabe que você conta, pegar, encher a mão de areia, você conta os grãozinhos que tem? Imagina a praia. E esses, senhor, quem são? Esses são aqueles que venceram a provação do mundo. Eles venceram. Venceram a igreja que perseguiu o tempo todo, caluniou o tempo todo, porque toda era da humanidade. Deus precisou enviar o seu Filho Jesus para nos libertar da escravidão, porque a igreja perseguiu. Não foi ela que matou, perseguiu e entregou Jesus à morte. Não é ela que persegue até de hoje a igreja que não aceita o terceiro milênio, a terceira revelação. Ela inventa mitologia, mas não aceita a verdade. Jesus diz, conhece a verdade que ela te liberta, porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente ser livre. Ele disse, e esse, Senhor, quem são? Esse obedeceram o Evangelho, suportaram a provação das encarnações. Então, minha irmã, como é que consegue isso? Através da reencarnação. Nós vamos de vida, de reencarnação em encarnação, até atingir a estatura da perfeição. Porque nós nascemos, morremos, para progredir sempre. De encarnação em encarnação, nós vamos atingir a estatura da perfeição. Quando nós atingirmos a lei do universo, atingir a perfeição, então nós daremos aquele voo mais alto para o mundo feliz, que é a casa do nosso Pai que é Deus, o lugar que Jesus foi preparar para todos nós. Mas para isso, nós temos que nos preparar. E ele disse, lá entrarão quem obedecer, seguir o Evangelho. Porque o Evangelho foi que nos mostrou que somos imortais, a imortalidade da alma, que somos realmente filhos de Deus, que a igreja diz que nós somos filhos adotivos. Por causa de Adão e Eva, que eles não aceitam o primeiro casal que Deus criou. Então diz que somos filhos adotivos. A morte não existe. Nós somos elemento que pensa, energia que evolui. Nós somos o princípio dessa inteligência que criou este todo. Nós fazemos parte dele. Nós somos uma centelha de luz, uma fagulha apenas. Só que nós fazemos parte dessa fonte de luz que criou este universo infinito. Nós fazemos parte dele e caminhamos para ela. Portanto, disse o Senhor Jesus, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam errado. Vocês poderiam errar, porque errais não conhecendo a verdade. Mas eu vim e mostrei para vocês, de hora em diante sois livres. A igreja insiste em dizer que nós somos servos de Deus e servos de Jesus. O Senhor Jesus fala declarado nesse capítulo 15, vós não sois servo, de hora em diante sois meu amigo. Meu irmão, servo naquele tempo era escravo. Não é funcionário, não. Escravo. Para sobreviver, tinha que ser humilhado, perseguido. Era escravo. E o Senhor Jesus, de hora em diante, não sois mais escravos, sois livres. A igreja continua dizendo que nós somos servos de Deus, que somos servos de Jesus. Você não é servo de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você não é servo de Jesus, você é irmão de Jesus. A igreja diz que para aceitar ele, você tem que aceitar, levantar a mão e aceitar Jesus. Nesse capítulo, Jesus fala, pensai vós que vocês me aceitaram? Foi eu que aceitei vocês. Várias partes do Evangelho de João, Jesus fala que Deus enviou nós a ele. E ele nos aceitou.
E desse rebanho, nenhum será jogado fora. A igreja prega que só uma minoria vai para o céu. Os outros vão para o inferno eterno que ela criou. Então, meu irmão, estuda o Evangelho. O Senhor Jesus fala: tudo que pedir em meu nome, eu o farei. Se o Pai, a minha palavra estiver em vós, eu e o Pai estaremos em vós. Então, tudo que pedir será feito. Mas para isso é necessário que estejamos enquadrados no Evangelho, nas boas novas, na libertação, porque foi ela que nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte que a igreja inventou. E ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará o Consolador. O Consolador é o segundo Consolador, é a doutrina dos Espíritos. Foi editado o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas. Nessas 1019 perguntas, você tem a resposta contundente, raciocinada. 18 de abril de 1857, quando foi realizado o sonho de Jacó, a profecia dos profetas. Então, as duas humanidades têm a liberdade agora de se comunicar uma com a outra. Porque agora nós sabemos que nós somos imortais. Que os nossos irmãos que estão lá apenas não têm o corpo, mas são espíritos igual a nós. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é imortal. Não importa a sua raça, a sua cor, a sua religião, a sua opção sexual. Um dia você vai ser um anjo. Um dia você vai morar no mundo feliz. Porque você é filho de Deus. Deus não separa ninguém. Aquilo que nós sempre falamos, Deus não perdoa, mas também não condena. A igreja perdoa para vender, condena para você ser obrigado a comprar a salvação. Mas a salvação é individual, gratuita, não importa qualquer um. Todos nós somos filhos do Deus Altíssimo. Jesus é o irmão maior, não é o filho único, como a igreja disse, não. Ele pode ser o filho único de Maria, não de Deus. Eu sou Francisco Pedro. Faço parte do grupo espírita O Caminho do Amor. Se você quer nos encontrar, entre na USE de Carapicuíba e procura-nos. Nós estaremos sempre de braço aberto para atender você, para explicar para você, para ajudar você a se libertar do homem. Lá na Torá dos Hebreus está escrito: maldito é aquele que confia no homem, mas bem-aventurado é aquele que confia em Deus, porque Deus não mente. O Deus não se arrepende. O Deus que mente, se arrepende, não é Deus. O Deus é um Deus de amor, e nada existe fora deste amor. A energia, o sentimento, a luz é o amor. Ele está dentro do seu coração. Basta você acender essa centelha que está dentro de você. Você, aonde você estiver, como você estiver, Deus te ama. Você é uma ovelhinha especial, como todos nós. Um dia vamos ser um anjo. O universo é o quintal da nossa casa. As estrelas é as flores do nosso jardim. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.